gente vai ver um pouco do painel e as funções que a gente consegue encontrar na máquina 5EB AMH2 da Jack. E a gente vai percorrer por esses botões que tem no painel. O primeiro que a gente vai ver é sobre a velocidade, então a gente tem esse círculozinho que tem o mais e o menos, e aí quando você segura o mais, ele vai até a velocidade máxima, que é de 5.000 pontos por minuto, e apertando o menos, a gente consegue chegar até o mínimo, que é 200 pontos por minuto. Eu vou deixar um pouquinho no meio deles, para não deixar nem tão rápido, nem tão devagar, para ir mostrando para vocês a costura nessa máquina. Então, depois disso, a gente vai pro botão de milimetragem. Nesse botão, a gente também tem uns botõezinhos de mais e menos específico da milimetragem, e o máximo que chega é 5 milímetros, enquanto o mínimo é 0, mas são para costuras muito específicas, então quando você vai fazer quilting ou algo do tipo. Então a gente acaba por não usar o 0 milímetros para fazer a costura em si, né? Porque senão ele não vai andar, não vai fazer os pontos. Para mostrar, eu vou deixar no 3, que é um padrãozinho. E embaixo a gente tem os botões de arremate, onde o da esquerda vai ter o A e o B, que é do inicial, e o da direita o C e o D, que é o final. Esses tem os iconezinhos no painel, né, que fica bem à direita do painel, mostrando que o arremate está ativado ou não. E também os números que aparecem, esses 4 números, significa os pontos que vão ser feitos no arremate. Então, se a gente desativar, vão sair os números A e B, né, que são do arremate inicial. A gente desativando o C e o D, que são do final, já somem os pontos. Então, eu vou deixar ligado para mostrar para vocês como que é esse arremate. E você consegue ajustando, então, a quantidade de pontos que você quer fazer esse arremate. Você pode deixar um pouco maior no início e menor no final, vai do desejo do que você está fazendo para a sua costura em si. Eu vou deixar 6 de arremate inicial e 3 de final para vocês conseguirem ver. Então, no começo a gente tem um arremate um pouco maior, enquanto no final a gente tem um menor. Além disso, a gente também consegue fazer o reforço desse arremate. Então, se você quiser fazer uma costura dupla para deixar mais reforçado mesmo, vai aparecer até um iconezinho a mais. Então, apertando mais uma vez, aparece mais um iconezinho mostrando que tem esse reforço no arremate que você vai fazer. Então, ele vai costurar 2 vezes, mostrando para vocês como que fica. Ele fica um pouquinho mais grosso, assim, não dá para ver tanto no vídeo, mas já dá para você notar uma diferença, assim, quando você for costurar, que não fica só uma costura, assim, de volta, já fica 2, então consegue trazer uma firmeza um pouco maior. Então, voltando pro retrocesso final inicial, vou deixar o padrãozinho de reforço e também 3 pontos, tanto no final quanto no inicial. Vou mostrar para vocês as outras funções que a gente tem do lado direito do painel. A gente tem 9 botões, mas tem alguns que umas funções a gente acaba não utilizando, uns botões que acabam não utilizando. O primeiro que a gente tem é para quando você quer fazer aplicação de etiquetas. Então, ele mostra ali os retrocessos que são feitos e ele meio que faz uma programação. Então, ele costura esses 4 pontos e já finaliza a costura, ele não vai continuar. Então, ele faz 4 pontos e para automaticamente, como vocês conseguem ver. Aí você consegue aumentar ou diminuir dependendo do tamanho, o mais usual de etiqueta mesmo, mas dependendo do tamanho da etiqueta que você for fazer, você consegue aumentar. E esse do lado direito, esse número do lado direito é o reforço.
Então, se tem 3, significa que vai fazer 3 costuras. Então, uma ida, uma volta e uma ida. Você consegue deixar ele mais reforçado também. Então, o máximo que ele chega é até a letra F, que é que eu vou mostrar para vocês como que fica esse reforço. Então, fica bem mais grosso, esse dá para ver mais a diferença do que quando era só um reforço que a gente fez no retrocesso mais comum, né? Mais usado. Então, você consegue também aumentar a quantidade de pontos e aí você ajusta do modo que você vai usar, da sua preferência mesmo. No mesmo botão, a gente tem outra função que pode ser ativada. Então, pressionando, vai aparecer assim no painel, onde a gente tem um controle um pouco maior sobre a quantidade de pontos que vão ser programados para fazer. E a gente consegue alterar nesse primeiro número a quantidade de retas. Então, se está no número 1, vai fazer uma reta só, que seria uma costura. E se a gente mudar esse número, então aumentar para o número 2, vão ser feitas 2 retas. Então, seria uma, 2. Eu vou mostrar para vocês fazendo um quadrado. Como um quadrado tem 4 lados, eu vou colocar o número 4 nessa quantidade de retas que vão ser feitas para conseguir demonstrar certinho. A gente consegue também ver a quantidade de pontos nesse painel que vão ser feitos, mas eu vou mostrar certinho para vocês como que faz a costura. Então, ele vai parar certinho nos pontos que a gente colocar, e aí você consegue mudar a rota do tecido. Então, você tá fazendo sua costura normalmente, e aí quando chega na quantidade de pontos, ele para. Eu levantei o calcador para mudar a posição e conseguir fazer o nosso quadrado, né? O mais certo que eu consegui. Mostrando esse quadrado para vocês, ele finalizado, fica dessa forma. Então, a gente tem os 4 lados e os arremates finais e iniciais. Então, a gente tem esses pontos que a gente consegue ver nesse lado direito, que são esses 16. Então, foi feito 16 pontos em cada reta. E eu vou mostrar para vocês como muda fazendo um retângulo. Então, esse número que fica no meio significa o número da reta que está sendo feita. Então, como tá 1, essa primeira reta. Se a gente mudar pro 2, ali vai sinalizar a segunda reta que foi feita, que também tá com 16 pontos. Então, fazendo um retângulo, eu vou aumentar o tamanho dessa segunda reta, vou deixar em 20. Indo para a terceira reta, é essa que a gente fez no quadrado, que tá com 16 pontos. Vou deixar, e na quarta reta, que é essa última, eu vou aumentar também para 20 pontos para fazer o nosso retângulo. Então, eu aperto esse P para salvar e vou mostrar como que fica na costura. Agora, alterando também, né, a rota desse tecido para a gente conseguir fazer o retângulo. E já estou finalizando ele. Ele já para e faz o corte automático no final desses quatro retas. Então, a gente consegue ver a diferença, né? Mudando as retas 2 e 4, aumentando o tamanho, a gente forma esse retângulo. A gente consegue ver. E os retrocessos, eles estão ligados. A gente, se quiser, consegue desligar os retrocessos e fazer sem eles, para não ficar com esse reforço. Então, já some os iconezinhos do painel e aí não ficaria esse começo e final que tem da costura. Então, vai da sua vontade de como você quer fazer e deixar
o desenho que você vai fazer, né? A costura. Então, o seu projetinho. No botão de baixo, a gente tem um caça-fio, que aparece esse iconezinho à direita. E nele, ele esconde o fio. Então, a gente consegue ativar e desativar. E vai sumir o iconezinho. Então, quando ele estiver ativado, para esconder esse fio, não vai aparecer uma pontinha soltando no começo da costura. Porque ele vai esconder atrás. Então, eu vou mostrar para vocês como que é com ele ativado e desativado. Então, vou desativar. Sumindo o iconezinho, você já consegue ver a diferença. Aqui no tecido, a parte da frente ficou com um fiozinho a mais, fiozinho extra, que a gente corta com a tesoura mesmo no manual. Mas na parte de trás dele já não fica tão grosso assim, quanto com o caça-fio ligado. Porque o fio que é escondido, ele é escondido atrás. Então, essa sobrinha, ela fica atrás do tecido. Um pouco costurada, mas aí você consegue fazer da forma que você preferir.